Casagrande. Ô, DJ Careca, cadê aquela música do trem? Bala da Colina. Cadê? Eu queria que o trem... Eu falei pra botar o trem aqui hoje com o teu rosto feliz. O Vascão atropelou o trem de Amapá. O trem bala da Colina passou sem pena. Foi muito fácil, Fernanda. A verdade é essa. Dança aí. Tô com saudade de ver você dançando. É o trem bala da Colina. Foi muito fácil. Tem que respeitar o Vasco da Gama. 32 pelotas no gol. Agora vai. Cadê o jogo? No G4 do Carioca. O time já começou a partida pressionando. Logo aos 4 minutos, Pedro Raul cabeceou em cima do goleiro. Aos 12, o jovem Eric Marcos recebeu na ponta, passou por 2 marcadores e marcou um golaço. O primeiro dele como profissional. O segundo quase saiu quando o Pumita cruzou, Pedro Raul cabeceou e Redson fez grande defesa. Na sequência, Piton cruzou e deixou Pedro Raul livre para marcar o segundo do Vasco, 2-0. O domínio no segundo tempo foi ainda maior. Nenê pegou a bola na ponta, chutou no meio da rua e fez esse golaço. O vovô tá on. E já no finalzinho da partida, a defesa do trem descarrilhou e o árbitro marcou pênalti. Jair cobrou com categoria para fechar o placar. Goleada por 4-0 no Mané Garrincha e Vasco classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Tá feliz? Vou dizer uma coisa. Vascão encantou ontem, parabéns. Não é seu aniversário, não, mas eu vou que tu é meu amigo. Obrigado. Vou dizer que o Vascão, aquele Eric, ô moleque ensaboado. O Eric Mágico. Ah, é o nome dele? Eric Já Mágico. tem apelido? Meu Deus! Sabe o que é isso? Inveja. Inveja. Não, eu gosto, pô. Zero inveja, eu gosto. Se fosse Eric Cebolinha, ele tava aqui. Eu sou adepto dessa resenha. Eu gosto. Pô, eu cantava O Bino é melhor que Eto'o no Maracanã, pô. Não, vamos lá. E você cantava com convicção ou com brincadeira? Ah, é igual cantar que o Flamengo tá esperando o Real Madrid, pô. Pedrosa, conta pra mim. Olha, o Vasco jogou e jogou bem, né? A gente tá começando a ver a carinha do Barbieri. Concorda comigo? Sem dúvida alguma, claro que a gente tem que mais uma vez aqui pontuar que é o trem, é um time praticamente amador, mas isso não altera o que o Vasco tem mostrado nessa temporada. Que é um time que tem triangulação pelas pontas, inclusive as melhores jogadas do Vasco são pelas pontas. É um time que tem qualidade na saída de bola com o Léo, que faz uma temporada absurda até aqui. O Pedro Raul, Pedrosa, perdeu gol pra caramba, gente, beleza. Perdeu o gol mesmo, gols que ele não deveria perder. Mas calma, o jogador tem 7 jogos com a camisa do Vasco. Gente, só 4 perde gols, quem tenta, hein? 2 assistências. O Atlético tá começando agora essa trajetória. Eu já vi gente ontem, urgentemente o Vasco precisa contratar o 9. Para com isso, entendeu? Não quer dizer que não precisa de uma sombra. Mas para com isso, vamos dar confiança ao cara, que é um baita de um jogador. Então, assim, no geral, Fernando, eu tenho pouquíssimo a reclamar do Vasco. Repito, o adversário era fraco, mas tem que dar parabéns a esse time, porque constrói, porque tem cara, porque finalizou mais de 30 vezes, meteu um 4-0. Ah, mas foi contra o trem. Gente, o Vasco foi eliminado contra a Juazeirense em 2022. A obrigação do Vasco é amassar o trem mesmo, é passar o trem bala. Então só elogios aí, principalmente ao Maurício Barbieri, que tem recuperado os jovens, fazendo os jogadores mais velhos também jogarem como Alex Teixeira e dando uma cara pro time do Vamos Vasco. olhar uns pontos, Venê. Primeiro ponto pra mim é o passe do Léo, zagueiro, pro primeiro gol do menino Eric, né? Eric Mágico. E o Barbieri falou que o Léo é o melhor zagueiro canhoto que tem no futebol brasileiro. Eu tendo a concordar com ele. No momento, né? No momento. Eu tendo a concordar com ele. Ele tá Também. jogando muita bola. Muita. Muita bola, é incrível, assim. A gente brinca aqui, zagueiro construtor, mas é verdade. É verdade. Ele faz isso muito bem. Eu acho que foi uma boa contratação. Eu posso até dizer que até o momento a melhor contratação do Vasco, talvez. Pode ser. Eu acho que eu também arrisco a dizer isso. pela carência que tinha na posição, né, gente? A gente olhar o Vitor Cuesta. Vitor Cuesta é um zagueiro canhoto que tá jogando muita bola também, Não, mas né? hoje o Léo Pelé tá acima dele. Você acha? Acho. Eu não sei. É hoje. Não é que o Léo Pelé É seja momento. melhor. O Léo Pelé não, porque ele não gosta. É Léo. Léo, não é que o é Léo, verdade. Não é que o Léo seja melhor Aí que o é Léo Vitor puro Cuesta. ou tem um é sobrenome? Só Léo, tá. Não é que o Léo seja melhor que o Vitor Cuesta. Que o Vitor Cuesta. Ele está melhor do que o Vitor Cuesta e pode fazer uma temporada melhor. Eu acho o Vitor Cuesta mais zagueiro, como a gente fez aqui no comparativo. Mas até aqui, o Léo é uma baita contratação. Tem um lance ali, que é a jogada do Piton,
que o Léo dá um passe que a gente chama do passe direcional. Porque ele não dá um passe só pra fazer isso aqui, ó. Toma, vai. Quebra a linha. Ele quebra a linha, ele dá a condição do outro jogador receber nesse domínio orientado e ele consegue dar a condição do Vasco ganhar campo. O Léo joga muito. Joga E outra muito. coisa, Crescimento do Alex Teixeira também. Também. Tem que destacar. Piton e Pumita. Depois de tanto tempo, aí a gente tá falando de setores, e eu acho que o olho de vocês brilha também, porque eram setores carentes no Vasco há muito tempo. Há quanto tempo, Pedrosa, a gente não tá aqui falando que o Vasco não tem zagueiro, aí faz um remendo daqui, um remendo dali. Lembra quando chega o Breno? Ai, agora vai, lesão. Então, assim, o Vasco tá com essa carência de zagueiro já tem um tempo. Por isso o olho brilha pelo Léo. E aí as laterais, o mesmo caminho. Depois de quantos anos você vê o Vasco com 2 bons laterais? 10 anos. Os últimos 2 bons laterais do Vasco foram Fagner e Ramon. Você quer que eu te fale? Só. E assim, a gente pode colocar alguns aí, o Madison é um bom jogador e etc. Mas aí você tem um de um lado e não tem do outro, é capenga. Exato. Nas 2 laterais foram Fagner e Ramon. Vou te falar o que vai acontecer na seleção uruguaia. O Varela foi titular e o Pumita reserva. Sabe o que vai acontecer? Varela vai se tornar reserva e o Pumita titular. O Pumita tá jogando muito. Muito bom jogador. Ele, o Piton também, levanta a cabeça e olha pra grande área. Perfeito. Isso é tão difícil no lateral. Vou te falar, o Pumita é o cara que, assim, igual o Arrascaeta, ele vai se tornar carioca. É óbvio que não no sentido literal. Tem muita personalidade ele também. E ele é carismático, sei lá, eu gostei dele. É a cara do Vasco, né? Nota 10 pro Vasco ontem, 32 finalizações, coisa pampa. O Vasco não quis saber, passou o trem aí no trem. Ô, Pedrosa, e essa coisa do Andrei, eu não tô mais entendendo nada. Vamos lá. Eu tô só confiando em você. Vamos lá. Não vai voltar, eu tô debruçada nisso. O Andrei tinha um acerto praticamente, realmente já estava fechado. O Andrei tinha exames médicos marcados com o Palmeiras nessa semana. Só que o Palmeiras acabou recebendo a notícia que o Chelsea mudou os termos no fim da negociação. O Chelsea agora quer que o Andrei não só dispute o Mundial Sub-20, como também volte no dia 1º de julho para a Inglaterra. Aí não faz sentido para o Palmeiras, porque o Andrei só jogaria 3 meses aqui, e o Palmeiras também tem 2 jogadores que ele não vai liberar para o Mundial Sub-20, que é o Endrick e, se eu não me engano, é o Giovani. Então, nesse momento, não faria sentido ele ter o Andrei e ter que liberar para o Mundial. O próprio Palmeiras seria incoerente, além do Chelsea também ter pedido uma compensação. Então, qual é a situação do Andrei hoje, Pedrosa? Depois de estar certo com o Palmeiras e o Chelsea mudar esses termos no final. O Andrei hoje, o Vasco tem muito interesse, o Vasco aceitou as exigências do Chelsea, só que até uma coisa que muita gente não sabia é que o Vasco não pagou, não fez o repasse dos 30% pelos 6,250 milhões de euros que o Chelsea já pagou ao Vasco. São 2 parcelas, um pagamento já foi feito e a outra parcela em janeiro de 2024. O Vasco tem 70%, o Andrei 30%. O Chelsea já passou 100% dessa metade do valor. E o Vasco tá... Não fez o Pix pro Andrei. Não fez. O Vasco não fez o Pix pro Andrei, não pagou o garoto, foi pagar o direito de imagem do garoto nessa semana de dezembro e, por isso, hoje, a negociação com o Vasco só vai ser concretizada ou evoluir quando pagarem o Andrei. Um ponto importante, o Andrei nunca chegou a reclamar do Vasco, nunca fez nenhuma força para reclamar sobre essa situação. E é de direito do garoto. O garoto foi vendido, a família dele tem que receber, o garoto tem que receber, o staff tem que receber. Então, antes do Vasco querer o Andrei, ele tem que se acertar com o Chelsea e se acertar com o Andrei. Faz o Pix, Vasco da Gama. Faz o Pix pro menino. E tinha um monte de gente massacrando o Andrei, né? Tinha um monte de gente massacrando o Andrei. Sendo que errado ele não estava na história. E, além disso, tem a possibilidade dele jogar no Los Angeles Galaxy, na MLS. É um time que já fez uma proposta pelo Andrei quando ele ainda estava na Inglaterra, sabendo dessa situação. Ele não quis ir para lá porque ele não quer ir para os Estados Unidos, mas visto toda essa situação, é uma opção. É o mesmo dono do Chelsea, né? É uma opção que surge novamente. Agora, barulho de drone, por favor, tem o drone do Big Boys. O Big Boys tem drone também, vocês estão de bobeira. Isso aqui é drone do Big Boys, sabia? Enquanto o menino não resolve a vida dele, ele vai resolvendo a vida física dele. Tava treinando hoje de manhã lá na Barra da Tijuca. Isso aqui parece até o pomar do Meia. Já jogamos lá, Mas não é, não. Posso dizer que já fiz gol